Então aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre o plano inclinado. O plano inclinado ele é um recurso muito útil no deslocamento de cargas quando a gente quer diminuir expressivamente a força. Então aqui nós temos um exemplo, uma pessoa empurrando uma caixa para dentro de um caminhão. Fisicamente a gente vai representar assim, ó, né? Deixa eu colocar aqui. Fisicamente a gente vai representar assim, ó, as forças que atuam nessa caixa seria o peso, né? Peso do objeto. E a gente sabe que no objeto também atua uma força, né? Que ela forma 90 graus com a superfície, que a gente vai chamar de normal. E atua nesse sentido aqui, ó. Então essa força que a gente chama de força normal, tá? Vou fazer aqui o que a gente aprendeu. Nós vimos que então sobre a caixa atuam forças, correto? Então existe uma força que puxa para o centro, que a gente vai chamar de quê? Peso, representar aqui pela letra P. Existe uma força que ela atua, né, perpendicularmente à superfície, formando 90 graus com ela, que a gente vai chamar de força normal, tá? Vou representar aqui por Fn, ok? Bem, o interessante aqui é que o objeto, nessa configuração que ele está aqui, ó, ele provavelmente ele vai deslizar para onde? Nessa direção aqui, certo? Então existe uma força que puxa o objeto aqui, tá? E que força seria essa? Para a gente descobrir que força seria essa, a gente teria que decompor essa força peso, né? E verificar o seguinte, que essa força peso, se eu decompor, vamos passar aqui umas linhas tracejadas, tá? Se eu decompor essa força peso aqui, ó, a gente precisa entender um pouco de decomposição de vetores, né, para poder fazer isso aqui. Então, decompor o vetor seria tornar ele em dois, onde eu vou ter a componente nessa direção, e se eu decompor lá do outro lado, eu vou ter uma outra componente nessa direção. Tá certo? Então é mais fácil então você anula aqui, ó. Então é mais fácil você identificar que existe uma força que puxa o objeto no sentido do movimento para baixo, que no caso seria a decomposição do peso. E qual é a função dessa outra força que está aqui? Ela anula a força normal, tá certo? Bem, mas uma coisa interessante é você verificar que este ângulo θ que aparece aqui, ele vai aparecer aqui no centro, tá? Mas em que lado? Deste lado ou desse lado? Então existe uma forma de você identificar. Forma intuitiva de você entender onde é que o ângulo de abertura aparece no plano inclinado é fazer o seguinte. Você vai pegar o plano inclinado, tá? E vai elevar um pouquinho, certo? E aí você vai perceber o seguinte, que aqui o ângulo de abertura ele vai aparecer entre a força peso, tá? E a componente dele PY, tá? Componente PY bem aqui, certo? Se você fizer uma abertura um pouco maior aqui no seu plano inclinado, o que você vai perceber? Na verdade, o ângulo de abertura entre o peso e a componente PY bem aqui também vai abrir junto com ele, certo? Então, uma maneira intuitiva de você verificar o seguinte: o ângulo de abertura maior provoca um ângulo de abertura maior entre a componente do peso e a componente PY bem aqui. Então você percebe que conforme você vai inclinando o corpo, né, a componente PX ela vai se tornando cada vez maior, tá? E que se você inclinar mais um pouco aqui, você percebe que a componente PX fica um pouco maior. E isso é bem intuitivo, porque quanto mais você inclina o plano inclinado, você percebe que realmente o objeto ele tende a cair com uma aceleração um pouco maior, certo?